Fala, craquidásculos! Tudo bem com vocês? Pessoal, o que foi o Plano Real? Será que salvou realmente o Brasil dessa condição inflacionária? E o dragão da inflação? Foi contido, não foi contido? Fernando Henrique Cardoso contribuiu? Foi só um coadjuvante? Vamos fazer o seguinte, vamos responder essas e outras perguntas ao longo dessa aula, tá bem? E vamos propor reflexão. Tá certo? Não deixe de ficar comigo até o final desse vídeo não, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai contribuir para os seus estudos. Roda a vinheta para a gente tratar da nova República Brasileira. Povo, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Pedro, professor de História da equipe Dásculos, falando de História brasileira. Uma história mais recente, a gente vai falar da década de 90 no Brasil, tá bem? Desde já eu convido vocês para acessarem, vou deixar um linkzinho legal aqui para vocês, acessarem o vídeo que eu estou tratando dos primeiros passos da nova República Brasileira, que começa lá em 1985, com Sarney e com Collor. Nessa aula nós vamos tratar de dois presidentes marotos, Itamar Franco, mineiro, Fernando Henrique Cardoso, o famoso FHC, tá bem? O famoso Fernando Henrique Cardoso do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB. Vamos por partes então, vamos colocando as situações aqui. Eu não podia deixar de mencionar o Fernando Henrique Cardoso, pessoal, não fazendo a condição do Plano Real. Acho que essa é a condição fundamental para essa aula. É pensar o que foi o Plano Real, a sua determinada situação pensada, a sua condição de aplicação e, consequentemente, os seus reflexos. Para isso, vale a menção do famoso dragão da inflação. Eu tenho um gráfico que já vou mostrar para vocês como que o Brasil atingiu um patamar de mais de 2.000% de inflação ao mês. Isso é um negócio absurdo, tá bem? Para você que está assistindo essa aula e viveu esse período, deixa um comentário aqui, traga as experiências, né? Porque eu acho que isso é muito importante também para nós dialogarmos, até porque a aula de história, ela está totalmente envolvida nas condições do presente. Vamos lá, pessoal, olhando para isso, o Plano Real, ele teria três momentos, na verdade, para sua real efetivação. Olha o termo, né? Vamos deixar bem claro que ele substituiria o Cruzeiro Novo, né? Uma moeda de tantas outras moedas que o Brasil ele foi passando desde o final do Cruzeiro, no final da ditadura militar. Vamos lá, vamos olhar um pouquinho para a condição do real. Seriam três etapas de aplicação. Uma primeira etapa seria um ataque mais conciso do governo aos gastos públicos, né? A enxugar a máquina pública ali, né? Um programa de, evidentemente, estabelecimento das questões fiscais, estabelecimento das condições orçamentárias mais rígidas ali. Tá? Então, por exemplo, o destino de recursos para os municípios e para os estados foi retido mais um pouco, tá bem? Ou seja, olhar para como a máquina pública brasileira ela estava e fazer alguns cortes dentro dessa questão. Tudo bem, então esse seria um primeiro momento de atuação. Depois vai aparecer a famosa URV, a Unidade Real de Valor, que era uma tentativa, pessoal, de criar, para o consumidor, evidentemente, um novo patamar de precificação, vamos pensar assim. Tudo bem? Então, era mais ou menos assim, você tinha o preço, né, o preço lá na moeda corrente e tudo mais, e do lado lá tinha o preço que nós tratávamos como a unidade real de valor, fazendo com que as pessoas associassem a condição do preço, do valor, a essa unidade real e, consequentemente, tirando do consumidor aquele impacto inflacionário que causava, por exemplo, prejuízo numa condição de consumo, né? Prejudicava, evidentemente, as famílias brasileiras, tá? Depois disso, né, depois dessa situação colocada em prática da unidade real de valor, veio a última etapa que seria substituindo a moeda, que vai estabelecer-se ali em 1º de julho de 1994. Aí é onde nós temos a equipe, né, que arquitetou isso. O Fernando Henrique Cardoso, ele era o ministro, né? Lembrando que ele saiu depois só para concorrer às eleições, mas ele era o ministro da Fazenda naquele contexto. Mas nós temos Andelara Rezende, Pércio Arida, né, o Gustavo Franco, como nomes importantes aí para essa arquitetura do famoso Plano Real. Olhando para essas condições, pessoal, essa transferência
fez com que, devido a como a população foi aderindo ao plano, né, isso é muito importante ficar claro, porque houve uma adesão popular ao plano, tá, de entender as condições que estavam sendo aplicadas, é bem verdade que quando houve a transição para a moeda, digamos que o impacto no sentido social, ele refletiu nessa contenção da inflação. Ou seja, o plano real, num primeiro momento, que nesse primeiro momento ele foi igualado, né, precificado um para um, no sentido, evidentemente, do dólar. Então, assim, pessoal, a gente consegue perceber como o plano real, ele veio e conseguiu dar os primeiros passos ali para atenuar a inflação brasileira. Quer ver? Olha só, vem comigo aqui, ó. Vamos olhar para o gráfico. Gráficos são fundamentais, né? Cadê minha canetinha aqui? Dá uma olhada esse pico aqui, pessoas. Uma inflação mensal galopante, um negócio absurdo, um negócio louco, né? Como vocês estão vendo aí no plano Collor 1 e tal. E aí nós temos um pico inflacionário muito forte. Tá vendo aqui o plano real? 1994, né? Meados de 94, como vocês estão vendo, eles estão tentando fazer até essa observação aqui. E depois, em 95, o que acontece? Né? Uma inflação mensal colocado em porcentagem, evidentemente. Perigosíssimo isso. Claro, olhando, olha os outros planos, cruzado, Bresser, verão, Collor 1, Collor 2, e o real faz com que a inflação ela caia a um patamar muito baixo, muito em função dessas determinadas ações. Volta para mim aqui. Pessoal, é bem verdade uma coisa, todo governo que ele promove um reajuste orçamentário, ou pelo menos ele retém muito valor orçamentário assim, isso vai ter reflexos no ambiente social, né? Então, acho assim, a gente precisa entender que houve ali também um arroxo que reflete, por exemplo, nos investimentos públicos em setores essenciais para a população. Digamos que eu estou colocando alguns aspectos um pouco mais negativos, justamente para entender o tanto que é drástico, o tanto que era drástica a situação brasileira para chegar à condição do plano real, para chegar a esses objetivos e chegar, evidentemente, aos resultados que nós acabamos de ver no gráfico. E aí, surfando na onda, apareceu Fernando Henrique Cardoso, como vocês estão vendo aqui, lá dentro do famoso PSDB, um partido que foi criado ali, uma dissidência do PMDB na década de 80, ele se candidata a presidente da República e se torna, então, o presidente eleito para assumir no dia 1º de janeiro de 1995. É muito interessante uma coisa, né? O Fernando Henrique Cardoso, que ele não está propriamente na política nacional, mas ele faz parte, ele é um presidente emérito do PSDB até hoje, tá certo? Ele governou o Brasil no início de 95 até o final de 2002. Se vocês contarem nos dedinhos aí, a gente vai falar 95, 6, 7, 8, 9, 2000, 1 e 2. Ou seja, deu 8 anos aqui. Pedro, 8 anos, mas eu estava dando uma olhada e tem aula importante sobre a Constituição de 1888 aqui. Estava falando lá que o mandato presidencial era de 4 anos. O que aconteceu no governo dele? A emenda da reeleição, tá bem? Ou seja, foi com o Fernando Henrique Cardoso que começou a reeleição, então ele foi candidato, derrotando no segundo turno Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 94, assume em 95, foi candidato nas eleições de 98 e assume também, aliás, continua em 99, ficando até 2000, depois a gente avança ao governo Lula e tudo mais. Agora, eu penso a seguinte condição, né, pessoal? Quando eu olho para o Fernando Henrique Cardoso, acho que um primeiro passo para a gente entender o governo dele, até porque ele fez parte dessa equipe aqui de estabelecimento do Plano Real, né, ele foi o ministro da Fazenda, foi a continuidade do plano, tá bem? Naquilo que a gente pode entender como uma consolidação. Nem tudo continuou, digamos que, numa maré perfeita, como o gráfico nos mostrava agora há pouco. Se olharmos, por exemplo, para o início do seu segundo mandato, a gente já vai ver uma crise econômica delicada também, muito em função dos primeiros problemas que o real ele apresentou, e aí a gente tem que chamar atenção para o contexto histórico internacional, tudo aquilo. Mas eu coloco essa observação para a gente entender que dentro do governo do FHC aqui, ó, teve também esses tópicos, esses momentos de crise. Volto a convidar você que está assistindo a minha aula aí e viveu esse período a fazer comentários, a colocar as suas observações, porque isso é muito importante também, tá?
Acontece uma continuidade da política de privatizações, eu coloco continuidade porque no Collor a gente vai vendo isso, né? O plano Collor 1, algumas privatizações de telecomunicações, de alguns setores extrativistas no Brasil, como por exemplo a Companhia Vale do Rio Doce. Isso é passível de muita discussão, críticas em determinados momentos, mas no governo dele começa esse processo. É o que alguns vão considerar de uma continuidade de um programa neoliberal. É muito delicado falar em um programa neoliberal para o Fernando Henrique Cardoso, chamando a atenção apenas para as privatizações. De qualquer forma, vocês poderão encontrar isso. E a gente não pode perder de vista a ascensão, pelo menos o surgimento de alguns programas sociais, como por exemplo bolsas, né? Que atualmente a gente vai ver reunido no Bolsa Família, mas começa com o Fernando Henrique, por exemplo, algumas Bolsa Gás, dentre outros, que foi reunido no dito Bolsa Família. Eu acho que aqui, quando a gente fala dos programas sociais, digamos que isso compactua muito com a sigla do seu partido, né? O Partido da Social Democracia. Por isso que eu falo que o governo Fernando Henrique Cardoso, ele teve esses flertes muito fortes com as privatizações, o que compactua muito ao neoliberalismo, mas eu problematizo para vocês, porque a ideia é promover essas reflexões nas situações dos programas sociais. E assim a gente vai vendo como a nova república ela vai desenvolvendo, né? E é muito interessante porque aqui no canal Dasclos, a gente está cada vez mais tentando trazer boas reflexões para vocês. E esses tópicos, por exemplo, chamando atenção para o Fernando Henrique, Itamar Franco ele não está vivo mais. Fernando Henrique está, e com produções atuantes, né? Dentro do cenário político brasileiro. O que corrobora para a gente mais uma vez perceber que quando a gente fala em história, a gente não está restrito ao passado. Passado é uma coisa, né? História é um método científico de análise do passado e do desenvolvimento do homem ao longo do tempo, que envolve evidentemente o presente. Tá bom? Então coloquem isso no seu cotidiano. Percebam, porque nós vivemos isso atualmente. Coloque isso no seu cotidiano. Não leve essa aula, ou pelo menos essas aulas que o canal Dasclos está trazendo, no sentido da nova república, apenas para um viés do vestibular. Leve para a vida, compactue com o seu ambiente social, familiar, seu ambiente de trabalho, porque tudo isso faz com que você consiga perceber um todo, refletir e, principalmente, pessoal, tratar de uma maneira mais consciente os aspectos sociais e políticos da nossa sociedade. Eu convido vocês para os que não estão inscritos no canal, que se inscrevam, tá bem, pessoal? O projeto Enem Power, ele vai bombando aqui nesse mês, e também peço que vocês deixem um likezinho aqui para esse vídeo. Também peço que ative os sininhos das notificações, porque todo dia tem conteúdo novo, conteúdo gratuito e de qualidade, tá bem? É isso que eu tenho a passar para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, mais uma vez, deixa aqui os comentários. Tem material extremamente importante aqui para vocês. E um abraço, tá bem? E não vamos perder de vista as reflexões, não vamos perder de vista a conscientização, porque é isso que a galera da Dasclos está querendo cada vez mais trazer para vocês. Povo, um abraço, muito obrigado, até mais e tchau, tchau.